Bom, para a gente começar, não é o mesmo estádio, não é o mesmo palco do ano passado, mas é a mesma cidade. Foi aqui em Lima que o Fluminense iniciou sua trajetória rumo ao seu primeiro título de Copa Libertadores, numa grande atuação, vencendo o Sport Cristal aqui por 3-1. Enfim, o Fluminense, inclusive, nunca foi derrotado em estreias de Libertadores, né? Até o momento são 5 vitórias e 4 empates, e também nunca perdeu para o Alianza Lima. Ao todo são 6 jogos na história com 4 vitórias e 2 empates, mas isso foi muito lá atrás, entre os anos 1950 e 1957. O que importa para a gente é o presente, e o presente não está fácil, porque hoje o Fluminense vai ter 8 desfalques para esse jogo. O técnico Fernando Diniz está tendo que quebrar a cabeça para montar aí essa estratégia para essa estreia de Libertadores, e a gente vai tentar aqui decifrar esse quebra-cabeça, destrinchar um pouco do que pode ser o Fluminense titular para esse primeiro jogo de Libertadores diante do Alianza Lima. Será que o Diniz vai nos surpreender com uma escalação até mais ousada do que a gente imagina? Que tipo de armadilha ele pode estar preparando aí para surpreender o adversário, mesmo jogando fora de casa? A gente vai tentar entender tudo isso agora, vamos discutir, vamos debater com a provável escalação do Fluminense, que é um oferecimento, como sempre, aqui da KTO, uma grande parceira aqui do canal do Lessa, do Jornada KTO 1902. Se você não está lá na KTO, por favor, faça a sua inscrição rapidinho, kto.com, não tem erro, mais fácil que isso, impossível. Utilize o cupom JORNADA para você ter 20% de desconto e vai lá já fazer a sua fezinha nessa estreia de Copa Libertadores para comemorar uma vitória, se Deus quiser, colocando uma graninha no bolso, claro, sempre com responsabilidade, né? Nunca aquilo que você não pode apostar. Tá pagando 1,7 nessa vitória do Fluminense fora de casa, todo mundo apontando o Fluminense como favorito, como de fato é, né? Porque tem uma equipe muito forte, muito mais forte tecnicamente falando, apesar dos desfalques, né? O Alianza joga em casa, mas ainda assim entra para esse jogo, pelo menos na visão da KTO, como um azarão. Então, se você está confiante nessa vitória do Flu, vai lá, aposta nessa vitória do Fluminense, e também você pode, sei lá, escolher outras possibilidades aí. A gente está apostando muito, quem sabe, num gol do Renato Augusto hoje, está com uma odd de 3.5 num gol do Renato Augusto, logo mais, a qualquer momento. Então vai lá, escolha, o cardápio é vasto na KTO, só não esquece de utilizar o cupom JORNADA para você ter 20% de bônus nesse primeiro depósito. Bom, como sabemos, são 8 desfalques para essa partida, com problemas físicos: Keno, Marlon, Gabriel Pires, Cano, Manuel e Ganso. Diogo Barbosa e John Kennedy estão suspensos. E aí, como a gente pode montar esse time titular? São pelo menos 3 opções, né, que vieram à tona, fruto de apuração, né, de jornalistas. Cada um apurou uma coisa e, portanto, temos 3 aí possibilidades para esse jogo de logo mais. A primeira delas, né, dá para a gente esboçar um Fluminense com o que seria a escalação mais óbvia diante da ausência do Cano e também do John Kennedy, com a entrada do Lelê no time. A gente poderia ter um Fluminense com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo, André Martinelli e Renato Augusto entrando no lugar do Ganso, com o John Arias, Marquinhos fazendo a função do Keno e o Lelê entrando como centroavante. Essa é uma possibilidade. Ontem o amigo José Ilan trouxe essa possibilidade no canal dele. Foi uma das formações treinadas aí pelo Diniz. A gente tem uma outra situação. Aliás, isso foi publicado pelo GE. A outra possibilidade que foi publicada pelo Ilan é a entrada do Lima. E aí a gente não teria o Lelê e teríamos o Lima no meio de campo com o Renato Augusto fazendo a função ali da espécie de um falso 9, coisa que ele já fez algumas vezes na carreira. Não é dele, não é como ele se sente mais à vontade, mas também há essa chance. E a outra que eu informei para vocês ainda ali no início da semana, na segunda-feira, que seria a entrada de 2 homens de velocidade ao lado do Arias, né? O Douglas Costa
e também o Marquinhos, com novamente o Renato Augusto tendo essa liberdade para fazer essa função de falso 9, e aí seria um ataque de mais mobilidade, de mais movimentação, enfim, algo bastante diferente, novo, que até então não havia sido testado pelo Diniz, até porque não tinha necessidade. Então, essa ausência, esses desfalques, estão obrigando o Diniz a mexer ainda mais no time, a testar opções diferentes, e a gente só vai saber se vai dar certo ou não na hora do jogo. Não tem muito jeito. Esses dias de pré-temporada, dá para chamar assim, uma segunda pré-temporada, certamente foram muito importantes para recondicionar o time. E aí eu estou falando da parte física, da parte técnica, porque para o Fluminense funcionar, o coletivo tem que estar bem. As individualidades, tecnicamente, cada jogador, principalmente os mais importantes, como o Ares, André, hoje Martinelli, o Douglas Costa que está chegando, enfim, o Marquinhos também que está chegando. Óbvio que é muito importante, o Marcelo, mas se o coletivo não estiver funcionando como funcionou no ano passado, dificilmente as coisas vão acontecer, pelo menos não de maneira tão natural. Então eu estou apostando muito que esse período de treinos, e treinos muito intensos comandados pelo Diniz, farão com que a gente possa ver hoje um Fluminense mais forte de uma maneira geral, em todos os seus aspectos. Agora, é claro que tantos desfalques, só no setor ofensivo, a gente está falando de 3 jogadores titulares, óbvio que isso tem um peso, né? E aí afeta o rendimento, não tem como. Não é um time que está ali entrosado, não é aquele time que jogou praticamente grande parte da temporada 2023, é diferente. Então a gente vai poder cobrar de cara já nesse primeiro jogo da Libertadores um rendimento tão superior, ou isso faz com que a gente tenha que ter um pouco mais de paciência, porque para qualquer time perder tantos jogadores numa partida de estreia fora de casa, qualquer equipe sofreria bastante com isso. Só que tem o outro lado, né? O Fluminense contratou jogadores, investiu, aumentou a sua folha salarial justamente para ter opções nesses momentos. Quando você tem muita gente lesionada, jogador suspenso, é para isso que o elenco foi encorpado. É para isso que chegaram jogadores como Douglas Costa, como Terence, que não vem jogando, como o próprio Marquinhos. Enfim, é acreditar que agora esse elenco vai mostrar a sua força e vai mostrar a sua qualidade. Que o Fluminense tem um favoritismo para esse jogo, tem muita gente que não gosta de falar nisso, mas tecnicamente é um time superior, tem um investimento muito maior, então mesmo fora de casa acaba tendo essa responsabilidade. Não tem muito como ser diferente disso. Vencer hoje seria importantíssimo, porque você larga com 3 pontos fora de casa, depois você vai ter mais 3 jogos em casa, enfrentar o Cerro Porteño no Paraguai é um jogo muito acessível e aí te deixa tranquilo para o confronto fora de casa contra o Colo-Colo, que tende a ser o mais complicado. Então seria espetacular começar essa caminhada, essa trajetória com uma vitória diante do Alianza Lima. E é claro, quero também que você deixe aí nos comentários o time titular que você acredita que o Diniz vai mandar a campo logo mais no estádio Matute. A gente vai falar sobre o Alianza Lima, o adversário do Flu agora, mas antes uma análise super especial, como sempre, aqui do nosso Renan Reis, nosso laranja tricolor, falando sobre um ponto fraco, bem específico desse time do Alianza Lima, que o Fluminense poderá se aproveitar bastante no jogo de logo mais. Chega aí, Renan, conta pra gente. Saudações tricolores aos amigos ligados aqui no nosso pré-jogo. E hoje vamos falar do Alianza Lima, o adversário do Fluminense, nessa primeira rodada de Copa Libertadores da América. Vamos lá. Galera, começando pela parte ofensiva do nosso adversário, o Alianza Lima gosta muito de atacar pelos corredores laterais, principalmente pelo corredor lateral direito, ali com o ala Kevin Serna. Ele é bem ofensivo, tem muita facilidade para chegar à linha de fundo e efetuar os cruzamentos. Geralmente esses cruzamentos são direcionados para os 2 atacantes da equipe, o Waterman e um velho conhecido da torcida brasileira, que é o atacante Hernan Barcos, ex-Palmeiras, ex-Grêmio. Então os cruzamentos geralmente são direcionados a esses atacantes. Ali o Hernan Barcos faz o gol e a gente vai ver constantemente o Alianza Lima atacando com o Kevin Serna pelo lado direito. Mais uma vez ele efetua o cruzamento e agora o Waterman faz o gol. Galera, falando especificamente do Waterman, ele é um atacante que tem bastante facilidade para atacar a profundidade e romper nas costas da defesa adversária.
Então é um cara que precisa ser observado de perto, porque ele tem a tendência de levar vantagem nesse tipo de jogada. Eu separei mais um lance aqui para vocês verem. E, aliás, esse lance aqui é legal para a gente ver também a organização ofensiva da equipe do Aliança Lima. É uma equipe que joga com 3 zagueiros. Então a gente vê aqui uma linha com os 3 zagueiros atrás. Uma linha bem definida aqui com os 3 zagueiros. Vamos ver também a trinca no meio de campo. Os alas bem abertos. E os 2 atacantes aqui na referência. E mais uma vez, pessoal, o Waterman rompendo nas costas da defesa, ganhando ali em velocidade e sofrendo pênalti. Galera, no último lance vocês viram o Waterman atacando ali a profundidade, e quem fez o lançamento para ele foi o Sebastián Rodrigues, é outro jogador aqui que eu quero mostrar para vocês, que é um uruguaio, talvez seja o jogador mais técnico da equipe peruana, e ele tem muita facilidade para achar esses passes, lançamentos em profundidade. Aqui a gente vai ver mais uma conexão entre ele e o Waterman. A bola vem, ele faz o lançamento e deixa o Waterman ali na cara do gol. Então é um jogador com passagens pelo Nacional do Uruguai, pelo Peñarol, é um cara tecnicamente diferenciado. Mais um lançamento em profundidade para o ala esquerdo da equipe peruana. Então o Fluminense não pode deixar o Sebastián Rodrigues solto ali no meio de campo não, pessoal. Porque ele é um cara que tem essa capacidade de achar passes diferentes, faz um belo drible e entra na área, faz a finalização. Ele consegue achar esses passes, lançamentos diferentes, consegue ditar o ritmo do meio de campo. É um cara que precisa ser observado de perto. Mais um lançamento longo ali em profundidade. Vem para dar apoio novamente e faz mais um belo passe para o ala esquerdo finalizar. Tá bom, pessoal? Então o Sebastián Rodrigues é um cara diferente nesse time, tem bom passe, é também o atleta que bate as faltas, os escanteios. É um jogador que precisa ser observado de perto ali pelo meio-campo tricolor. Defensivamente, pessoal, é provável que a gente veja o Aliança Lima marcando no 5-3-2, com os 2 alas voltando, se juntando aos 3 zagueiros e formando ali a linha de 5 na defesa da equipe peruana. E aí, pessoal, quero trazer para vocês os lances do zagueiro Ramos, que joga ali pela direita e faz a cobertura do ala mais ofensivo da equipe peruana, que é o Kevin Serna. Esse zagueiro aqui tem muita dificuldade para jogar, então eu acredito que o Fluminense deva investir bastante por esse lado. O Fluminense tem que atacar bastante pelo lado esquerdo, pelo lado direito da defesa peruana. A gente vai ver aqui, por exemplo, nesse lance, bola descoberta. Aqui ele está com o perfilamento correto, pessoal. Perfilamento antero-posterior, a cabeça voltada para a bola e os pés voltados para a profundidade. E aí olha o que acontece. A bola entra aqui, não é dele, né, cara? Aqui o confronto é com o zagueiro central, o zagueiro que joga aqui na sobra. Ele ameaça fazer o salto, vê que não é a dele, volta. Quando ele volta, ele já gira o quadril para dentro, ao invés de continuar com aquele perfilamento aqui para defender a profundidade, até para cobrir aqui o Kevin Serna, ele faz o giro e aí perde tempo, a bola entra nas costas e sai o gol do adversário do Aliança Lima. Esse lance também é sensacional, ó. Ele sai ali na cobertura, acaba perdendo o tempo da bola, faz o bote errado e sai a finalização do adversário. Aqui mais uma vez, pessoal, esse jogador sai para fazer o combate, fica para trás, o adversário busca a tabela, e aqui o Ramos ele tem que cobrir. E percebam o comportamento dele. Olha o que ele faz. Simplesmente para na jogada e o adversário sai na cara do gol e faz o gol. Eu trouxe aqui vários lances dele errando. É impressionante a quantidade de erros que eu consegui achar em tão pouco tempo. Perde no corpo, simula a falta, a bola segue, sai a finalização. Ele vai sair, erra o bote, cai sentado, sai o chute a gol. Esse daqui também é fantástico. Ele faz o salto, completamente fora, sofre o giro e vem aqui o ataque do adversário. Aqui é a cereja do bolo. Ele com a bola dominada, vai sair jogando, faz o passe errado e mais uma vez sai o gol aqui do adversário do Aliança Lima. Então o Fluminense precisa investir em cima aqui desse rapaz, porque claramente é um zagueiro inseguro, um zagueiro que tem dificuldade. Então se o Fluminense investir por ali, principalmente porque ele precisa cobrir o ala mais ofensivo da equipe do Aliança Lima, que é o Kevin Serna, é provável que a gente encontre bastante espaço e, de certa maneira, uma facilidade por aquele lado. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais uma análise. Pra cima deles, tamo junto e saudações tricolores. Valeu! Valeu, irmão. Tamo junto. Um abraço. E agora a gente vai entender melhor como chega para esse jogo o Alianza Lima, que tem em seu elenco um jogador muito conhecido de todos nós aqui do futebol brasileiro, o Hernan Barcos, com passagens por clubes muito importantes por aqui.
Mas é sempre muito interessante entender o momento desse rival. O Alianza Lima, que foi campeão nacional em 21, em 22, acabou perdendo o título ano passado, e nada melhor do que chamar uma pessoa, um jornalista que acompanha diariamente aqui o Alianza Lima, aqui em Lima, o Mariano Lopes, que fala um pouquinho sobre o que podemos esperar desse adversário. Hola Víctor, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Te saluda Mariano desde Lima, Perú, a la espera de lo que será el estreno del Club Alianza Lima en la Copa Libertadores 2024, cuando se enfrente el día de mañana al vigente campeón del certamen. Hablamos de Fluminense. ¿Cómo llega Alianza Lima? Bueno, en el 2021 Alianza Lima fue campeón del torneo peruano, campeón nacional. En 2022 volvió a ser campeón nacional y el año pasado en una final contra su clásico rival, Universitario de Deportes, cayó derrotado y perdió esa gran oportunidad de ser tricampeón. Entonces, tras esa final hubo una gran cantidad de cambios en lo que es el plantel aliancista, digamos casi que al 80%, un poquito más incluso, y también hubo cambio de director técnico. Llegó Alejandro Restrepo, colombiano, que venía de un paso importante por el Deportivo Pereira y Atlético Nacional de su país. Llegó con una manera diferente de ver el fútbol, con un juego mucho más propositivo, de más ataque, defendiendo muy alto en el campo, queriendo ser protagonista desde la posesión del balón, y así Alianza adoptó esta nueva formación, el 3-5-2, con el que estaría jugando mañana en el estadio Alejandro Villanueva. El posible 11 sería Ángelo Campos en el arco. La línea de tres centrales estaría Giovanni Ramos, el panameño. Estaría el defensa central Carlos Zambrano, de gran recorrido, de pasada en Europa, en Boca Juniors. Por la izquierda estaría Renzo Garcés, quien viene de la Universidad César Vallejo. En la banda derecha estará el colombiano-peruano Kevin Serna. En el medio campo, como mediocampista defensivo, estaría Sebastián Rodríguez, el uruguayo. Estaría Catriel Cabellos y Jesús Castillo, formado en las divisiones menores del cuadro de Alianza Lima. Y por la banda izquierda, como carrilero izquierdo, estaría Juan Pablo Freites, argentino, de pasado en Newell's y con gran recorrido por la banda, ¿no? Ese sería uno de las fortalezas de esta Alianza Lima, el atacar por banda, con la velocidad de Kevin Serna, con la potencia de Freites, y todo partiendo desde el muy buen pie de Sebastián Rodríguez. En la delantera estaría Hernán Barcos, el máximo goleador histórico extranjero de Alianza Lima, junto al seleccionado panameño Cecilio Waterman, que ha tenido un importante arranque de temporada. Muchas gracias, Víctor, te mando um forte abraço, hasta la próxima. Bom, gentilmente, Mariano, obrigado pela sua participação aqui. Eu pedi para que ele falasse bem devagar para que a gente pudesse entender. Eu acho que, né, de uma forma geral, deu para entender tranquilamente o que disse o Mariano. É um time que, como ele falou, passou por muitas mudanças desde o ano passado, assumiu o Restrepo como treinador, que é um técnico ousado, por isso o Alianza Lima não abre mão de atacar, é um time que agride bastante, é um time que ataca muito pelos lados, então o Fluminense vai ter que ter atenção, vai ter que ficar ligado o tempo inteiro, porque ainda mais jogando em casa, sabendo que pontuar é fundamental, o Alianza Lima vai tomar seus cuidados, mas creio que também não vai deixar de tentar agredir o Fluminense quando tiver a oportunidade. Para a gente já fechar esse pré-jogo, vamos falar de arbitragem. O trio é uruguaio, apita o jogo Andrés Matonte, auxiliado pelo Nicolás Taran e pelo Carlos Barreiros. O VAR também uruguaio, o experiente árbitro Esteban Ostoit.
O Matonte é um árbitro jovem ainda, tem apenas 36 anos, apitou só um jogo do Fluminense que foi contra o Olímpia no ano passado. Vitória por 2-0 no Maracanã. Não tem muito o que falar daquela arbitragem, também não tem muito o que falar dele. É um árbitro que vem crescendo muito na Conmebol e tem totais condições de fazer um bom jogo logo mais lá no estádio Matute. Vamos lá. Super transmissão do Jornada KTO 1902, direto aqui de Lima, uma cobertura super especial, direto do estádio, trazendo todo o clima do estádio. Não adianta, em lugar nenhum você vai encontrar um clima do estádio durante a transmissão, durante o jogo, que não seja no Jornada KTO 1902. Então, cola com a gente, o jogo vai passar na TV Globo, nada impede de você colocar o jogo na telinha ali na Globo, tranquilaço, pode assistir o jogo, mas deixe o áudio conectado aqui com a gente. Uma transmissão voltada para você, torcedor tricolor, uma cobertura super especial, um esforço muito grande para sempre levar o melhor conteúdo para vocês, tá bom? Nos encontramos mais tarde, portanto, que seja um primeiro jogo e um primeiro jogo com vitória, uma nova história e que seja mais uma vez vencedora para o Fluminense na Copa Libertadores 2024. Um abraço, até mais tarde.